Fala pessoal, aqui é o professor Itamar Ruga. Nesse vídeo eu vou falar sobre a tributação do imposto de renda de pessoa física. A minha ideia é fazer uma série de vídeos para explicar o mecanismo de tributação da pessoa física, qual é a lógica da legislação, ou seja, se o profissional tributarista entender esses mecanismos, ele vai entender o porquê da declaração, as regras de cada tipo de rendimento e vai saber enfrentar uma situação complexa aí que sempre aparece no dia a dia. Para a gente enfrentar essas situações, a gente precisa entender a lógica. Então, a minha ideia aqui não é falar de regrinha, falar de legislação, de lógica para o tributarista, para o contador, para o advogado, administrador, aquele que estiver iniciando também, porque eu vou pegar os conceitos desde o básico. Então, vamos lá, vou usar a lousa digital aqui. Inicialmente, eu vou explicar o conceito de renda. Então aqui eu vou falar alguns conceitos que são básicos, mas é importante a gente passar por eles. Conceito de renda. Renda é tudo aquilo que se incorpora ao patrimônio. Por que renda? Porque é o imposto sobre a renda. Então não é só dinheiro. Tudo que incorpora ao patrimônio de uma pessoa incide imposto de renda. Aumentou o patrimônio, incide imposto de renda. Ela tem uma bicicleta, ela ganha outra bicicleta, ela tem que pagar imposto de renda. Essa é a regra. Por que não se paga em diversas situações? Porque tem uma lei que isenta alguns tipos de rendimento que não incidem imposto de renda. Então, o primeiro conceito é a renda, é tudo que se incorpora ao patrimônio. Ou seja, renda não é só dinheiro, é o que se incorpora ao patrimônio. O outro conceito, o que é patrimônio? Patrimônio é o conjunto de bens e direitos. Aí tem o conceito do patrimônio líquido. São os bens mais os direitos menos as obrigações. Bens, dinheiro é um tipo de bem, carro, automóvel, imóvel, enfim. Tudo que você tem que vale dinheiro são bens. Direitos é aquilo que pode ser transformado em dinheiro, ou seja, tudo que tem avaliação pecuniária, que vale dinheiro de alguma forma. Documentos que valem dinheiro. Eu não vou entrar nesse conceito agora, mas para entender o que você tem menos o que você deve, as obrigações que valem dinheiro, é o seu patrimônio líquido. A Receita Federal ela tem interesse em conhecer teu patrimônio líquido, a tua evolução patrimonial durante o ano. Por isso que ela exige a declaração do imposto de renda. Algumas situações são de obrigatoriedade da declaração, porque os rendimentos são maiores do que determinado limite. Então ela se preocupa com isso. Então ela diz, esse tipo de contribuinte eu quero acompanhar os patrimônios desse tipo de contribuinte. Um outro conceito é o conceito de rendimento. Rendimento é o ganho isolado, ou seja, a gente afere, a gente verifica se vai incidir imposto de renda em cada rendimento. Tem vários tipos de rendimento. Eu vou falar em vídeos subsequentes. Tem rendimento tributável, rendimento com tributação definitiva e exclusiva, rendimentos isentos e não tributáveis. Por que até determinado valor não se tributa imposto de renda? Porque ele se enquadra nesse tipo de rendimento. Então é importante a gente separar nas caixinhas os conceitos. Inicialmente eu falei do conceito de renda, que renda não é só dinheiro, é tudo que se incorpora ao patrimônio. O conceito de rendimento. Rendimento é o ganho considerado isoladamente, ou seja, cada rendimento a gente tem que classificar ele para ver se incide imposto de renda ou não. O conceito de patrimônio, que são os bens e direitos. A Receita Federal se interessa em saber os patrimônios em algumas situações, é óbvio, quando em valores mais elevados, ela se interessa em saber, então ela obriga o contribuinte a declarar. Então, por exemplo, no ano calendário de 2023, a declaração deve ser entregue no exercício de 2024. Então eu queria falar de um outro conceito também. Ano calendário é quando se afere, se incide o imposto de renda. Agora, em 2024, entre 15 de março a 31 de março, nós vamos entregar a declaração do que aconteceu no ano calendário de 2023. Porque no início do ano 2023, o contribuinte tinha alguns bens e direitos e obrigações. Aqui, 1º de janeiro. No final de 2023, ele tem bens e direitos e obrigações. Essa evolução, a Receita quer saber o que aconteceu, porque durante o ano, ele foi recebendo rendimentos e teve gastos. Se ele tinha 100 aqui, ganhou 120 de rendimentos e gastou 20, ou seja, 100 mais 120, 220. Gastou 20, ele pode ter no máximo 200 aqui de bens e direitos, ou seja, a tua evolução patrimonial está sendo acompanhada pela Receita Federal. Então, conceitos básicos, muito simples, mas é importante entender que renda é o acréscimo patrimonial.
A Receita quer entender esse acréscimo patrimonial, que pode acontecer através dos rendimentos, e os gastos são considerados rendimento consumido. Próximo vídeo eu vou falar sobre regime de caixa, regime de competência, sobre os tipos de rendimentos, as formas de declaração. Esse vídeo era só uma introdução para a gente prosseguir no estudo da tributação do imposto de renda de pessoa física. Eu espero você no próximo vídeo.